e vamos ouvir aqui a minha querida chefa e amiga Sofia Labanca. Vocês querem entender do que a gente está falando? Vamos ver aqui. Um homem deixou 2 sacolas em um ponto de ônibus. Uma das sacolas explodiu sozinha e ninguém se feriu. O GAT foi acionado e detonou a segunda sacola. Vocês querem entender do que a gente está falando? Vamos ver aqui com o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Vamos lá, Pedro. Teve então um atentado à bomba em São Paulo hoje? Uma delas foi selecionada pelo Esquadrão Antibombas. Tem uma reviravolta muito louca dessa história que a gente estava conversando antes de vir para o plantão, né, Sofia? A gente vai tentar explicar, especialmente sem cair, porque pode ser também uma armadilha, uma armação para a gente se voltar, inclusive, contra o nosso espectro político, né? Mas vamos aos fatos. Está no G1. Bomba caseira explode no Terminal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. A polícia interdita o local e detona um segundo explosivo. Vamos entender aqui direitinho. Uma bomba caseira explodiu na manhã desta terça, dia 12 de março de 2025, no Terminal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e levou à interdição do local pela polícia. Você que estudou na USP, né, Sofia? Você passou muito por lá. Uhum. Você pegava aquele ônibus quando não tinha a linha amarela do metrô? Como eu morava relativamente perto do campus, eu não pegava, mas eu peguei ele sim algumas vezes. Como é que era o nome? Era uma piruinha, como é que era? Balsa? Esqueci o nome. Eu lembro que saía da Vila Madalena, né? Isso, saiu da Vila Madalena ali. O objeto estava em uma sacola e explodiu sozinho, o esquadrão antibomba foi acionado e detonou um segundo artefato. Olha, Sérgio, é isso mesmo. Em outra sacola, ninguém se feriu. Câmera de segurança registrou quando o homem deixou as sacolas na fila do ponto da linha 209P10, Vila Nova Cachoeirinha, Terminal Pinheiros, e saiu do local. Logo em seguida, uma das sacolas explodiu sozinha. Segundo a SP Terminais Noroeste, concessionária responsável pela administração do terminal, foi uma pequena explosão que, infelizmente, não causou quaisquer danos ou ferimentos às pessoas nas proximidades. O Eduardo Dias lembrou a Ponte Orca. Ponte Orca. A Polícia Militar foi chamada por volta das 6h20, isolou o local. Um agente do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, utilizou um equipamento de raio-x para saber o que havia no segundo pacote e o detonou. Segundo o primeiro-tenente do GAT, Vitor Capello Haddad, o raio-x serve para identificar o formato do objeto e ter mais noção do que se trata, até para conseguir coletar materiais que possam servir de prova no futuro. Depois foi utilizada uma última varredura para assegurar a segurança do local. Em uma das sacolas foi encontrado panfletos que serão analisados. As plataformas de embarque já foram liberadas e o terminal opera normalmente. Até a última atualização desta reportagem, uma área de espera seguiu isolada, com previsão de liberação somente após o fim dos trabalhos de perícia no local. De acordo com Haddad, não há envolvimento de pelo menos 2 pessoas no episódio, ainda não se sabe a motivação desse crime. Ele disse que não é possível saber o exato tipo de explosivo usado e que isso vai depender de um trabalho de perícia. A gente conseguiu identificar em um dos artefatos que teve uma deflagração, uma detonação especial, o segundo ficou montado em condições de detonar, explicou ele. Olha a bomba em ação. Segundo a SP Terminais Noroeste, a operação no local foi mantida. Aí, Sofia, beleza, detalhes da bomba, como é que ela explodiu e tal, matéria do G1 bem técnica, eis que surge uma coisa muito estranha. A bomba estava com vários panfletos, e aí tem uma falsa atribuição. A Carta Capital, na verdade, ela diz que é o PCdoB, mas daqui a pouco a gente vai entender melhor isso. Ao PCdoB, partido nega essa associação. Artefato explodiu e espalhou bilhetes que citam o Partido Comunista do Brasil com a sigla errada. Ninguém. É a Alessandra mesmo, feriu. Maria. Obrigado, querida. Partido Comunista do Brasil, PCdoB, negou envolvimento com as bombas caseiras plantadas no Terminal Pinheiros, uma das principais centrais de transporte da cidade de São Paulo, nesta quarta-feira, dia 12. Um artefato que explodiu sem deixar feridos espalhou panfletos com o nome do partido. Apesar de citar o Partido Comunista do Brasil, junto ao símbolo da foice e do martelo, o texto trazia a sigla P.C.B. Outra legenda, o Partido Comunista Brasileiro, utiliza a sigla PCB, e até a última atualização deste texto não havia se manifestado. Depois eles se manifestaram.
Como eu estava conversando com a Sofia, esse P.C.B é um grupo maoísta e parece que é uma dissidência do PCB, né? Exatamente. É uma coisa bem estranha, porque tinha lá o PCB original, vamos Obrigado, dizer Maria. assim, né? Que era o Partidão, para quem não sabe. Exato, Partidão, que era Partido Comunista do Brasil, que daí depois quebrou e o nome Partido Comunista do Brasil foi para PCdoB, e a sigla PCB foi para o outro, que passou a ser chamado Partido Comunista Brasileiro. O que acontece é que, assim, teve um monte de dissidências aí. Dentro do PCB, eu estava lendo sobre isso, Pedro. Saiu o MR8, que já era uma dissidência do PCB. Daí, do MR8, saiu uma nova dissidência, que foi a Fração Vermelha. Esse P.C.B, que se apresenta como Partido Comunista do Brasil, é uma reformação dessa Fração Vermelha. Então, ele é conhecido como Partido Comunista do Brasil, Fração Vermelha. E é um grupo que se apresenta como marxista, leninista, maoísta, gonzalista. É uma coisa que, assim, eu vou admitir, até eu que já li um pouco de marxismo só consigo entender até o maoísmo. O maoísmo, né? Mas, enfim, é uma coisa bizarra isso aí é a dissidência da dissidência da dissidência. Quem tinha simpatia pelo maoísmo, e acho que foi até a China, era o Marighella, né? Sim. Era o Marighella. Mas até aí eu tenho dúvidas, assim, e na verdade, assim, considerando a atual situação, para isso ser uma ação de extrema-direita e quererem jogar a culpa num partido comunista, também é um pulo, tá, gente? Sim, são possibilidades aí, né? A gente tem a possibilidade de um false flag. Existe essa possibilidade. Agora, a gente não pode negar que também existe uma possibilidade de que realmente tenha sido essa dissidência da dissidência da dissidência aí. Agora, se for esse o caso, a gente tem que saber lidar com o fato de que não são nenhum dos grandes grupos comunistas do Brasil. Não é PCB, não é PCB, não é PCBR, não é o P. Esses, com certeza, a gente pode dizer que não estão envolvidos. Sim. O PCBR, que o chat está falando, é o grupo do Jones Manuel, que é uma cisânia dele com a Sofia Manzano e é mais recente. Exato. Passou por uma transição. Mas o PCBR nem se manifestou, o PCB. Essa história aí pode ser, tem cara de false flag, tá? Eu gostei que a Galãs fez, chamou de Partido Comunista do Gugu, né? Soltou essa nota aqui. E o PCdoB também não se manifestou, só falou com a carta capital. O PCB disse o seguinte: Partido Comunista Brasileiro, PCB... Eu tô falando muito pilas porque eu trabalho com a Jossa do Suma e do Viaro, que são dois gaúchos. Soube, através dos órgãos de imprensa, de um artefato explosivo no Terminal Pinheiros, em São Paulo, e que tal artefato estaria associado à nossa organização. O PCB esclarece que não tem absolutamente nenhuma relação com o ocorrido. Tais atos em nosso país possuem histórico de serem praticados por grupos de extrema-direita, como o atentado do Rio Centro, o caso do gasômetro na época da ditadura e os atentados terroristas em Brasília em 2023. Repudiamos qualquer tentativa de envolver o PCB em episódios dessa natureza. Comissão Política Nacional do Partido Comunista, Brasil, 12 de março de 2025. E teve esse caso, né, Sofia, que a gente conversou antes de ir para o ar aqui, que o jornal Bond noticiou em outubro do ano passado uma explosão de uma bomba também ligada a esse P.C.B. Que teria acontecido em Londrina, né? Então, exato, seria talvez uma possível conexão, mas a gente não sabe, gente. A gente não tem como saber. Nesse caso aí também era a mesma sigla, o mesmo partido se colocando aí como responsável, mas ninguém desse partido falou, é só os panfletinhos, né? A gente sabe que o grupo existe, mas daí realmente ter sido ele, eu acho que assim, a gente vai ter que esperar investigações aí para realmente saber. Mas, enfim, de qualquer maneira, agora é esperar as investigações e só não cair num anticomunismo rampeiro, independente de quem tenha sido responsável, mesmo que tenha não sido uma representa os movimentos comunistas brasileiros. É esse o ponto.
Mesmo porque, gente, cuidado para não cair no anticomunismo barato, e assim, luta armada aconteceu na ditadura num contexto muito específico, em que esses movimentos existiam, porque senão eles seriam eliminados. E é por isso que eles faziam o que faziam. Exatamente. A gente sabe que tem movimentos comunistas aqui no Brasil que atuam mais fora da institucionalidade, mas atuar fora da institucionalidade não quer dizer atuar na criminalidade, quer dizer atuar através de movimentos sociais, quer dizer atuar através de agitação na internet, não é sair por aí explodindo bomba, até porque qualquer militante minimamente inteligente vai saber que isso só vai piorar a já terrível imagem que os comunistas têm no Brasil. Exato. E nenhum militante sério vai querer fazer isso. Exatamente. Ainda mais no Terminal Pinheiros, para não afetar ninguém. Tem toda a cara de ser de extrema-direita isso aí. Enfim, ficamos por aí, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.